eu tenho os últimos comentários que eu quero fazer, mas eu vou apagar aqui e tentar desenvolver aquilo com vocês. Eu acho que não leva tanto tempo. Só para mostrar, por mais que seja o caso mais simples, pelo menos é um caso em que eu estou comparando um polinômio com uma exponencial, né, que é uma coisa mais chatinha de se fazer. E eu acho que nós temos um tempinho aí, acho que vale trabalhar com aquilo. Então, a dúvida aqui, né, nesse exercício é: t de n igual a n pertence à razão de 2 elevado a n? Né, quer dizer, é limitado superiormente, por 2 elevado a n? A intuição nos indica claramente que sim, né? Ter aqui a ideia do que a gente está fazendo ajuda, no geral ajuda bastante. E a nossa intuição indica que sim, tanto que eu sugiro a gente desenvolver um pouquinho, né, eles aqui, porque tipo, qual que é o problema que eu apontei que pelo menos para mim faz com que esse caso aqui seja mais chatinho do que alguns outros que a gente viu. Eu estou comparando duas funções que são estruturalmente muito diferentes. Como eu falei, polinômios, n elevado a k menos 1, n elevado a k, você corta dos dois lados, você simplifica, de repente você está comparando n com uma constante, fica muito fácil comparar as coisas, né? N é sempre maior ou igual que uma constante se o n pode continuar crescendo, por exemplo, né? Agora aqui são estruturas muito diferentes, a exponencial tem uma estrutura muito distinta dessa. Então vamos colocar aqui, olha, quando n é 0, 2 elevado a 0, isso aqui dá 1. Quando n é 1, 2 elevado a 1 vai dar 2. Quando n é 2, eu vou ter aqui 2 ao quadrado, vai dar 4. Quando n é 3, ali vai dar 8. Então percebam que tudo indica para a gente que isso aqui sempre, né, o 2 elevado a n sempre limita superiormente, nem precisa de uma constante, e que ele está acelerando, né, como é esperado de uma exponencial. Apesar disso aqui indicar claramente para a gente essa brincadeira, a dificuldade vem do seguinte: quando eu pego aquele desenvolvimento normal, né, t de n é igual a n, e eu quero dizer que isso aqui é menor ou igual que 2 elevado a n. Como que eu transformo n em 2 elevado a n? Porque sempre o que a gente fez foi isso, né? Eu fiz surgir um log para comparar n com n log n, né? Eu multipliquei por n elevado a k menos i para todo mundo homogeneizar. Eu sempre tentei de alguma forma transformar o que eu tinha aqui no que tinha lá, e assim, a menos de truques avançados de cálculo, que eu estou enferrujado demais para isso, eu não sei fazer isso aqui, né? Eu não sei simplesmente fazer surgir uma exponencial ali, tá? Então, qual o caminho que eu vou? Eu gosto de pensar bastante por indução matemática, e a ideia aqui, como a gente percebe, né, aqui, é que esse cara está sempre crescendo mais rápido, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Olha, a prova por indução matemática. Prova por indução. Eu vou usar isso a meu favor. Eu vou usar que, embora eu não consiga transformar diretamente uma na outra, eu consigo mostrar que o passo de crescimento da exponencial é muito maior do que da linear. Então, o que a gente vai ter aqui? Olha, no caso base, como a gente já viu aqui, isso vale desde o começo, né? Então, seja n0 igual a 0 mesmo, tá? Whatever. Podia ser 1, tanto faz, né? Isso aqui me dá a dica se no começo não valer. Mas, nesse caso, pode ser 0 mesmo. No caso base, n igual a 0, o que eu tenho? Eu tenho que n0 vai ser 0, que é menor ou igual que 1, né? Que, por sua vez, é a mesma coisa que 2 elevado a 0, né? Que é 2 elevado a n0. Então eu nem precisei de uma constante, nem nada, né? Tipo, isso aqui vale, né? Pensem que eu posso colocar uma constante aqui, né? Isso aqui vale para qualquer c maior ou igual que 1. Quer dizer, não tem nenhuma necessidade, a comparação é bem tranquila. No caso básico, no início começa sendo verdade que a exponencial limita superiormente a linear. Se eu fosse trabalhar com uma n quadrada, n ao cubo, vocês iam ver que essas funções polinômios de maior ordem, eles começam acelerando até mais rápido que a exponencial, só que depois a exponencial ganha corpo. Então eu teria que achar um n0 não trivial. Mas nesse caso, polinômio de grau 1 é muito simples, tá? Mesmo ali já vale. Daí, a minha hipótese de indução. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer no caso da hipótese de indução? Eu vou supor que para n-1, que é maior ou igual que o meu n0, que no caso é 0 mesmo, né, que eu estou fazendo, o meu n-1 aqui, para n-1, nós temos que a desigualdade vale. Quer dizer,
n menos 1 é menor ou igual que c vezes 2 elevado a n menos 1. Eu vou supor que até o termo anterior, o inteiro positivo anterior, estava valendo a desigualdade. E aí vamos comparar como que elas crescem. Daí a gente tem aqui o passo. O que eu vou fazer? Bem, eu vou começar com n. N é o valor que eu quero avaliar. Eu quero comparar ele com isso aqui. De alguma forma eu quero que apareça a minha hipótese de indução, manipulação algébrica. Pô, se a minha hipótese de indução fala algo sobre n menos 1, eu vou fazer aqui ser n menos 1 mais 1. O meu n menos 1 é maior ou igual que 0, então meu n é maior ou igual que 1. Eu posso fazer isso, tá tranquilo, né? Isso aqui é menor ou igual, por hipótese de indução, deixa eu destacar ali, né? Lançando mão da hipótese de indução, esse cara é menor ou igual que c vezes 2 elevado a n menos 1 mais 1. Ok? Quase lá, né? Por quê? Porque eu quero comparar com c vezes 2 elevado a n. Né? Quero comparar com c vezes 2 elevado a n. Ou seja, eu preciso de mais um termo com essa cara aqui, que é 2 elevado a n menos 1 é metade, né? Justamente pelo jeito que funciona a exponencial, de onde eu quero chegar. Então eu simplesmente vou falar que isso aqui é menor ou igual que c vezes 2 elevado a n menos 1 mais c vezes 2 elevado a n menos 1. Mas calma que eu não posso roubar assim, de modo sacana. Isso é o que eu gostaria para poder chegar na solução. Mas isso só vale se 1 for menor ou igual que c vezes 2 elevado a n menos 1. Mas se o meu n for de 1 para cima, se o meu c for maior ou igual que 1, que eu já tenho essa restrição lá, e o meu n for maior ou igual que 1 também, porque o meu n menos 1 é maior do que 0, o meu n maior ou igual que 1, isso aqui vai ser sempre maior do que 1, isso é sempre maior do que 1, dois inteiros maiores do que 1 multiplicados vão dar sempre maiores ou iguais que 1. Né? Então isso aqui vale para n, vale para n maior ou igual que 1. Mas até aí tudo bem, né? Já tinha essa hipótese aqui para usar a hipótese de indução. Né? E daí, isso aqui é 2 vezes c vezes 2 elevado a n menos 1. Passo 2 multiplicando ali é c vezes 2 elevado a n. E a gente tem o que a gente queria demonstrar. Tá? Não é minha prova por indução favorita, tá? Mas foi só um recurso que eu pude lançar mão quando eu percebi que eu não conseguia comparar diretamente uma exponencial com um polinômio, e isso é frustrante, porque percebe, é muito óbvio que a exponencial cresce muito mais rápido, mas justamente o que eu consigo comparar entre elas é o padrão de crescimento, mas eu não consigo comparar diretamente elas. Quem me permite falar de padrão de crescimento é a hipótese de indução, a prova por indução, perdão, porque ela vai crescimento a crescimento, né? A cada vez que o n cresce, ele aumenta. Eu consegui fazer a prova por n quadrado com isso também, só que ela fica muito mais chatinha, porque vocês podem imaginar que não vai sobrar um aqui, vai sobrar um termo mais complexo. Então, para n elevado a k, dá para fazer também, mas para um k genérico vai sobrar, né, na hora que você for tentar fazer aparecer n menos 1 mais 1 elevado a k, vai virar um polinômio todo bagunçado lá, vários coeficientes binomiais ali. Então, dá para fazer por essa lógica, mas fica menos tratável, tá? Não sai bonitinho e limpo assim, pelo menos, a menos que tenha alguma simplificação muito boa para fazer na álgebra que eu não consegui fazer, quando eu estava trabalhando, fica meio feinha. O que remete, deixa só eu fechar, gente, me deem mais 5 minutos para eu fechar com uma coisa que eu não tendo a cobrar em prova, então não é para torturar ninguém, mas que remete ao truque de cálculo que eu falei, que vale a pena saber, vale a pena vocês saberem que ele existe, porque às vezes, quando eu vou comparar funções muito chatinhas entre si, ele é um recurso muito útil para a gente lançar mão. Então deixa só eu colocar isso aqui para vocês, e como eu vou tentar fazer do jeito que eu costumo gostar de fazer,
que é com menos decoreba e a gente deduzindo as coisas. Então vamos lá, ó. O que é o ômega? Né? O ômega, eu vou só colocar assim de modo informal, porque o tempo é curto. Quando eu falo da notação ômega, né, eu estou falando algo do tipo T de N tem que ser menor ou igual que C vezes F de N. Eu quero limitar por cima a menos de uma constante, certo? Só que olha só, eu posso transformar isso aqui, né, isso aqui tem uma relação com... Deixa eu apagar aqui. Com T de N sobre F de N tem que ser menor ou igual que uma constante. Só passei F de N dividindo. Por que isso aqui é útil? Porque lembra que isso aqui tem que valer para um N grande, né, que a gente usa na definição, que a gente trabalha com N0. Um outro jeito de pensar isso é, calcula o limite dessa razão quando N tende a mais infinito. Né? Calcula o limite. E se isso aqui der qualquer coisa menor do que mais infinito, bem, menor do que mais infinito é uma constante, que era o que eu queria chegar, e daí eu tenho uma demonstração usando recursos de cálculo aqui para mostrar que F de N limita superiormente T de N. Mas eu não queria que vocês decorassem isso, a intuição é essa, tá? Eu queria mostrar que o F de N vezes C é maior ou igual que o T de N. Passa ele dividindo, a razão tem que dar uma constante quando tende para o infinito. É essa a sacada. E por que isso aqui é útil? Porque só a razão não muda muita coisa, né? O negócio que daí eu posso lançar mão de recursos de cálculo, por exemplo. Às vezes eu não sei comparar as funções, mas eu posso comparar as derivadas delas. Né? Porque tem aquele resultado que diz que o limite da razão entre duas funções é L'Hopital, né? E isso facilita muito a vida, né? Para funções que são chatas de comparar, como exponencial, como logaritmo, você deriva ela, daí ela, né, logaritmo, como que eu comparo logaritmo com polinômio? É chato, mas derivada de logaritmo é 1 sobre x, pô, daí é 1 sobre um polinômio, aí ficou mais fácil cortar as coisas. Então tem essa ideia, como eu falei, 5 minutinhos só para fechar, eu posso lançar a mão aqui, esse é o ômega, o que eu quero? No ômega eu quero maior ou igual que C vezes F de N, a gente vai relacionar isso com T de N sobre F de N, né, quando eu passo isso dividindo, tem que ser maior ou igual que uma constante, quer dizer que tem que ser estritamente maior do que zero. Só conferindo se eu não estou falando bobagem, mas é isso mesmo. Como isso aqui tem que ser maior ou igual que uma constante, no limite ele não pode dar zero. Né? Se ele der zero, quer dizer que o cara de baixo cresce mais rápido e destruiu. Se ele deu maior do que zero, esse cara aqui, eles podem crescer juntos, ou esse cara cresce mais. Mas é o caso do ômega pra gente. Né? Limite quando n tende a mais infinito. No caso, o θ eu nem vou colocar porque é exatamente a composição dessas duas coisas, tá? Tem que ser maior do que zero e menor do que mais infinito, né? Tem que dar exatamente uma constante para elas crescerem juntas. Qualquer coisa menor do que mais infinito já limita superiormente, se der maior do que zero, limita inferiormente, tá? E aí, eu não vou entrar nisso, que eu falei só 5 minutos, mas existem mais duas notações, que é o omegazinho e o omicronzinho, que é o little o e o little omega, que são o equivalente a estritamente. Perceberam que sempre foi aqui, é o equivalente a menor ou igual, maior ou igual? Eu posso falar do estritamente, quando uma função domina a outra. Não é que ela limita superiormente, mas talvez cresçam juntos. Não, ela realmente domina ou por cima ou por baixo. E daí isso se reflete nesse caso aqui, indo para mais infinito ou indo para zero. Tá? Mas como é muito raro de aparecer para a gente, foquem no ômega, no Big O, que é o que mais usa, e no ômega. Se vocês entenderam a lógica, sabendo Big O e ômega, vocês também sabem o θ, então daí estão bem servidos. Omegazinho e Ozinho é bom só saber que existe, porque pode precisar em contexto específico. Tá? Foi uma visão geral de análise assintótica, né? Tem muita coisa, mas acho que é isso, gente. Acho que a gente abordou os principais temas para a gente usar a partir de agora.